Porque é sobre isso, né? Então, a gente precisa... O cara mais violento, ele precisa ficar preso. E não tem que ter saidinha pra ele. Pra ele ficar preso, o problema é a investigação. Então, eu acho que a gente não é pra jogar fora o problema da saidinha, mas quem usa esse argumento tá querendo meio que tapar o sol com a peneira, até porque fez projeto de lei sobre isso, aprovou, tem pretensões político-eleitorais, né? Que é a lei da saidinha. Então, de novo, é um percentual pequeno, a gente precisa olhar pra isso, mas eu diria, investigar crimes é muito mais importante do que ficar batendo na história da saidinha. Posso perguntar uma coisa pra Carol que tá aqui? Ô, Carol, lavagem de dinheiro até esses dias atrás era crime de rico, né? Então, era tranquilo, assim, né? É aqueles crimes tranquilos de pagar. Tu acha que agora que chegou no tráfico de droga do Rio de Janeiro, em adega, de periferia, tal, você acha que vai aumentar a pena ou não? Olha, eu não sei, viu? Mas eu acho que periga é ter esse debate, porque é isso, quando o crime é o crime do pobre, a primeira resposta é aumentar a pena. Então, mas eu acho que como ainda tem muito peixe grande, ainda que tenha chegado aí na ponta da linha, eu acho que a gente vai continuar sem muito discutir aumento de pena para lavagem de dinheiro, porque ataca principalmente o segundo andar. Não sei, vamos ver. Ó, quem quiser lavar dinheiro aí tem que aproveitar agora, porque... A hora que chegar nas camadas mais pobres, vira hediondo. Tem risco, exatamente. A Amanda, ela quer saber aqui se existe algum caso famoso em que a perícia errou que comprometeu a investigação. Você deve ter... famoso não sei, mas deve ter bastante, né? Putz, que Amanda, aí você lascou, hein? Aí pegou nós. Cara, que comprometeu, que a perícia errou. Famosão. Sabe por que acontece isso? Tipo assim, tem... Mano, em muitos lugares... no nosso Brasilzão inteiro, às vezes o cara tá fazendo uma reportagem, a hora que terminar de matar um cara, ele pega uma cápsula do chão, pronto. Ele pode ter comprometido... A cena do crime. A cena do crime, qualquer coisa que possa acontecer. Pô, você teve lá a mega operação. Cara, como é que você vai colocar um perito ali dentro rápido, dessa forma? Não, eu lembrei só, e não é um caso famoso, mas só pra... Primeiro assim... A gente deixa ele famoso agora também. Não, é porque não é um caso específico, mas eu tava lembrando até o meu colega do Sou da Paz que estava fazendo essa pesquisa, estava olhando muito o laudo balístico, né? E como falta essa coisa de aprofundar um pouco o olhar sobre isso, às vezes você tem o laudo ali, mas você não tem... gente, é zero sexy esse exemplo, mas assim, você não tem ele... porque é o que eu consegui lembrar, tá bom? Mas depois a gente vê se vale a pena continuar com ele. Mas, cara, você tem que ter no laudo todas as informações, né? Então, assim, a arma, ela veio... Qual a origem dessa arma? Qual é o tipo? As informações sobre a numeração suprimida e tal. E várias vezes o laudo vem faltando informação. E aí, você para... e não consegue mais fazer a investigação. Então, acho que tem um problema, no caso de armas, de preenchimento do laudo. A gente precisa ter todas as informações daquela arma. E eu lembrei de um caso, e aí não foi bem a perícia, mas no caso do Vitor Medrado, aqui, o ciclista que foi morto no Parque do Povo, a gente conseguiu, enfim, né, um jornalista, junto com a gente no Sou da Paz, a gente conseguiu o laudo da arma, né? E tinha lá a informação, foi um revólver 38 e tal. Então, a perícia estava bem feita. Então, Amanda, não foi o problema da perícia. Mas não foi pedido o rastreamento dessa arma. Então, a gente, com o jornalista, a gente foi atrás. E aí, a gente descobriu que essa arma tinha sido de propriedade de uma empresa privada no Itaim, pertinho do Parque do Povo, que foi fechada há 10 anos. E ninguém sabe o que aconteceu. Se aquela arma foi revendida e tal. Então, eu estou dando exemplo porque aqui... vou dizer, o conjunto da obra, né, perícia e Polícia Civil Investigação, acabou falhando porque não foi atrás desse rastreamento. Com isso, talvez a gente conseguisse entender melhor essa origem dessa arma, que alimenta a manha do crime, que era quem dava, enfim, repassou a arma para os criminosos. Então, não é bem um caso emblemático, mas eu acho que conta um pouco como, quando a gente não avança na investigação, num laudo bom, a gente deixa de ter informação para rachar o caso, né, como eles dizem, para realmente solucionar o caso. Imagina 10 anos, cara... uma arma rodando na mão de um monte de gente. Deve ter matado muita gente. Se rodar na mão do crime 10 anos uma arma. É muito tempo. Caramba. É muito tempo. Imagina o que ela fica matando aí e tal. Eu tava pensando no caso do PC Farias, mas eu também não sei nesse momento fazer explicação do erro pericial, ou se na verdade foi eles que contraditaram, pediram um outro perito, né? Também não lembro.
Não me Esse recordo. caso tudo bem que eu já sou dessa época, mas eu não lembro. Não, você só Eu tava- lembro que era muito estranho, né? Do que foi levantado, né? De como aconteceu. É porque ele era pequenininho e a mulher dele era maior. E aí diz que ela matou ele e deu um tiro no próprio peito, se matando. Só que quando eles... Ele era... Tinha segurança de 5 pessoas lá. Entre eles, vários eram policiais. O irmão dele chega no lugar... Tipo assim, os peritos vão chegar no lugar do crime depois que todo mundo chegou. É. Até político já tava lá no meio do negócio, chegou e tal. E aí o cara que fez a perícia... Dizem que tinha muitos erros. Aí os médicos legistas começaram a brigar também. Porque ninguém ia conseguir engolir que ele tivesse sido morto pela mulher em crime passional, né? E depois ela se matado, porque ele tinha muito rabo preso com um monte de gente, já tá envolvido em escândalo. vivo, É. né? É o tipo de morte, cara, que ninguém vai ficar satisfeito nunca. Essas mortes políticas, ninguém vai ficar satisfeito nunca, sabe? É. É igual o Celso Daniel. o Celso Daniel, mas também o que vai acontecer com a Marielle agora do julgamento da Marielle também. São os crimes políticos controversos, assim, que mesmo que a polícia Tem uma conjunta solução. resolva, de ter esse julgado, as Sempre vai ter pessoas vai ter dúvida sobre. Vai. entendo o imaginário popular. Fala, Romer. Aqui, a Juliana Prax ela está perguntando se o impacto de fake news em casos grandes, como por exemplo do P. Diddy, ele pode atrapalhar a investigação e distorcer opiniões públicas. Puta, eu acho que em geral, né, assim, não só acho que fake news e tal, né, mas eu acho que principalmente fake news, mas tudo que, de novo, tá em torno de uma investigação. Eu tava lembrando da pergunta anterior, eu lembrei do caso da Isabella Nardoni, né, que foi um caso brutal e tem enfim, né, um documentário interessante e Dito tal. até hoje não confessaram, né? Então é difícil ali saber, né, exatamente o que aconteceu e tal. Então, eu acho que tem uma coisa da comoção pública, né, da pressão pública em cima disso. Bom, lembrei o caso da escola base. Acho que esse é um clássico, né, que os professores, os donos da escola foram acusados ali de violência sexual e tal, e que depois eles foram inocentados. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as fake news, porque hoje tá muito pior, né? Antigamente não tinha essa escala de fake news, você tinha uma notícia no jornal e que ganhava a escala que um jornal podia dar, um jornal da TV, mas hoje a gente tem com as redes sociais e tal. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para já não sair condenando quem cometeu o crime, assim, né? Então, e isso é muito difícil, porque os crimes são muito indignantes, são muito viscerais, né, cara? A hora que você vê, sei lá, uma criança sendo jogada pela janela, uma criança sendo violentada, você é mãe, eu sou mãe, você fala, cara, eu queria... Então, eu acho que aí entra o papel das autoridades, das polícias e tal. Não dá pra ficar ali também botando lenha na fogueira, né? Tem que tomar cuidado com as coletivas de imprensa, com o que vai dizer, quando vai dizer, porque tem isso também de faturar politicamente. Então, eu acho que as fake news são um problemaço e eu acho que a forma como muitas vezes as próprias polícias divulgam os casos quando ainda estão sendo investigados. Eu sei que a imprensa cobra também, então também não é que é fácil fugir disso. E a gente tem que tomar muito cuidado para não alimentar a raiva e não deixar isso pautar a investigação. Porque eu acho que eu lembrei de 2 casos aqui que nós Nardoni, que, enfim, né, é isso, não teve a confissão, mas enfim, teve o resultado final, e da escola base, que no final eles não eram culpados, né? Então acho E que são aí casos. todo mundo comeu bola, né? Imprensa, Exatamente. polícia, Todo mundo. É Eles duro. fizeram, na escola base, eles fizeram um exame no menino e deu que ele tava com constipação anal. E foi só isso o laudo, tá? Foi só isso. As 2 mães tinham ido na escola porque um dos meninos tinha falado que viu um filme. E ela imaginou que era um filme de sacanagem. Pô. As 2 veicularam isso na cabeça dela e levaram pro delegado. O delegado, visto que as mulheres já estavam lá, que já tinham... a Rede Globo estava na porta. A Rede Globo, Fantástico, estava na porta. Ele falou, bom, eu tô com o laudo. Tá com as 2 mulheres aqui me dando uma versão. Eu vou Bora. juntar um com o outro. E pronto. Pau. Fez isso daí. Falou isso na frente de todo mundo. Deu um inferno na vida dos caras. Eu entrevistei o filho do casal, né? E aí ele falou que virou um inferno, cara. Porque eles não tinham feito nada. E foi essa fala.
E aí, cara, olha que louco isso. A voz do delegado já não valia mais nada, a voz da mulher não valia mais nada. A porra do papel mostrada do perito foi o que levou todo mundo a acreditar no negócio. E o perito não tinha dito que era por abuso ou alguma coisa assim. Ele só disse uma questão que estava acontecendo Claro, com a não tinha o criança. contexto ali também e tal. Que era Eu não sabia desses indeterminado. detalhes. Olha Era só. indeterminado. E a Globo mostrou, né, com aquela... E aí, cara, a Globo... O Fantástico, se chegar na minha casa hoje e falar, Joel, tô fazendo uma matéria sobre você. Aí eu já ligo pra minha irmã e falo, traz o veneno aí que eu... Ferrou. Não tem o que se fazer, mano. Por isso que todo mundo fala com eles ou com o Cabrini. Fala assim, tô fazendo uma matéria sobre você. Vai querer falar ou não? Eles mostraram na TV o documento, aí, assim, ó. Constipação anal, a criança estava e tal. E aí a mãe falando, né, ela não estava conseguindo fazer e tal. Ela estava com um incômodo muito grande ao chegar da escola, ela veio de perua. E ela disse que antes de entrar na perua ela não estava com isso, depois que saiu. Rapaz, a hora que mostrou aquilo. E começou com aquelas imagens voyeur, né, que chama. Que eles pegam uma câmera escondida e mostram os donos da escola por uma câmera escondida. Sim. Isso mexe com a... Claro. Com a Percepção imagem. de quem tá assistindo, né? Exatamente, cara. Mano, passou no Fantástico, acabou. Daí pra frente foi só inferno. Meteram fogo na porta da O escola. jornalista que fez a matéria veio aqui, ele até hoje, ele O Valmer Salaro, né? ele até hoje fala sobre isso, ele se sente culpado. Deve ter sido bem difícil. Nossa. Bem difícil. Ele poderia ter apurado mais no caso, né? Porque ele naquela falou.